Hoje eu vou analisar o crânio do rapper XXXTentacion. Acredito que seja assim que se pronuncia. Se você é fã, corrija aí nos comentários para mim. Mas, no geral, hoje eu vou falar não só do perfil de crânio desse artista, mas também o tipo de olhos que ele tem, né? Os olhos dele são um pouco diferentes. Se você for observar, existe alguma coisa diferente no jeito que esse rapaz olha, no jeito que os olhos dele se comportam. Por consequência, também no comportamento geral, o que ele canta, né? O estilo de vida que levava, as pessoas que ele se relacionava, né? Então, é bem interessante a gente observar como os olhos, eles são o sentido mais mental do ser humano. Eles realmente têm uma capacidade de dizer muito com muito pouco sobre os dados que estão na nossa mente. Também sobre o que a gente está passando, né? Você consegue saber se uma pessoa está triste, ansiosa, se ela está eufórica, confiante. Você consegue perceber no olhar várias características que expressam o estado presente da pessoa. Você também consegue saber certas questões que podem ter rolado no passado dessa pessoa. Existem marcas que elas só são adquiridas através do tempo. Existem marcas que elas são demonstradas ali na hora, são traços, comportamento dos olhos, né? Então uma coisa é o tipo de olhar que a pessoa tem, se é olhos de presa, pacífica, se é olhos de caçador, mais agressivo, ou se é um olhar mais passivo-agressivo, né, que seria o olhar de pastor. Isso são os tipos de olhos. E existe também os traços, as marcas deixadas pela vida, pelos ambientes, pelas experiências que essa pessoa passou, né? Então, uma coisa é o tipo de olhar, outra coisa são as marcas desses olhos, né? Então a gente vai ver isso aqui um pouco mais à frente. Então vamos lá. Primeiro, vou começar analisando o tipo de crânio. Ele tem um tipo de crânio que eu chamo de guerreiro filosófico. É aquele perfil de pessoa que mescla capacidade física, instintiva, sensorial, o lado guerreiro, com um lado mais criativo, filosófico, espiritual, né? Não são pessoas que puxam tanto para a parte lógica, técnica. Não ficam se preocupando com tantos detalhes técnicos das coisas, né? Não estou dizendo que não tem capacidade. Consegue desenvolver isso, mas geralmente não tem tanta inclinação para isso, né? A mente não fica puxando muito para coisas muito estruturais, muito técnicas, né? Vamos dividir o ser humano em três performances aqui: performance física, performance mental na parte lógica de processar a realidade, né? E a performance criativa filosófica espiritual, que é esse lado do campo das ideias, né? Então, esse perfil de crânio ele performa melhor na capacidade física, instintiva, sensorial, né? Tipo atletismo. E também performa bem nesse campo das ideias, que seria a arte, a filosofia, a religião, né? Geralmente presente em cargos de liderança, influência. Grandes influenciadores, por exemplo, costumam ter testa quadrada em rampa ou arredondada. Dificilmente tem uma testa muito quadrada, mas tem, né? Mas geralmente pessoas que mesclam essa capacidade física instintiva, né, esse lado guerreiro, com esse lado mais pensador, filosófico, intelectual, né? Então estamos vendo um jovem aqui que passou por uma vida muito dura, né? Se você pesquisar um pouco do passado dele, eu vou até deixar um link aí na descrição para você assistir num canal um pouco da história dele. É 10 minutinhos de vídeo, mas ali você vai conseguir perceber um pouco do que esse rapaz passou, né? Então, ele tem um perfil de testa que é um pouco mais arredondado, né? É muito presente em pessoas que mentalmente costumam ter um lado emocional um pouco mais aflorado, né? São mais reativas, pensam e agem rapidamente, né? Muitas vezes não freiam tanto os seus impulsos, né? Assim, conseguem fazer isso, mas estão mais inclinadas para a ação. Eu chamo de característica de guerreiro, né? São pessoas que usam a lógica rápida, pensam e agem mais rapidamente. Também costumam ter muita sensibilidade para os cinco sentidos, né? Conseguem ter uma capacidade boa para processar o mundo ao redor, o que está acontecendo aqui no mundo material, né? Também
costumam ter uma capacidade boa para gerenciar estímulos físicos, né? Por exemplo, dor, pressão, escassez, desconforto, né? Também estímulo sensorial, né? São pessoas que processam. Por exemplo, tem tipos de música que, se você pega um rock pesado, tem pessoas que elas têm uma capacidade sensitiva e treinaram também isso ao longo da vida. Elas conseguem perceber sons no meio daquela barulheira toda que o rock faz, né? Tem pessoas que escutam rock como barulho. Tem pessoas que elas realmente separam as frequências ali. Elas conseguem entender o que está acontecendo, entendeu? Então, existem pessoas com mais capacidade em certos estímulos sensoriais. A audição é uma delas. Geralmente, quem tem o topo de cabeça elevado, o artista geralmente tem topo de cabeça elevado. Então, quem tem essa característica costuma ter os sentidos mais mentais mais aguçados, esses sentidos nessa região aqui, ó. Olha que interessante, orelha média, os olhos dele são de pastor, com marcas ali que acabaram deixando ele mais caçador. Eu vou explicar isso logo à frente. Mas os olhos são de pastor, são olhos híbridos. Quando a gente olha para o nariz também, ó, nariz médio, mas a abertura é larga, tipo o nariz do David Goggins ali, por exemplo, né? Aquele cara, o homem mais casca-grossa do mundo, que eles chamam. É um cara que ele tem um crânio híbrido, né? Só que é um crânio híbrido um pouco diferente desse. Esse daqui eu chamo de guerreiro filosófico. Aquele lá eu chamo de híbrido de 3 camadas. Né? Esse daqui, ele geralmente é um pouco mais emocional, instintivo, sensorial. Ele tem o lado caçador, ele tem o lado intelectual, pensador. Não costuma ser tão técnico, né? Tá um pouco mais transitando entre a guerra e a sociedade. Não é tão científico, tão técnico e estrutural, entendeu? É muito presente em pessoas que apresentam esse tipo de característica, né? Então o emocional do rapaz aqui, de certa forma, devia ser um pouco aflorado. Ele devia ser um cara mais reativo, né? Não só pela condição natural dele, mas também pelo ambiente que passou, que provavelmente foi muito problemático, né? Acho que, se eu não me engano, aos 6 anos de idade, um cara estava atacando a mãe dele, ele teve que dar uma facada no cara, sabe? Tipo, é aquelas situações que você vê que algumas famílias muito simples, né? Que às vezes o garoto não tem o pai presente, e tem aquela, né? Aquela pressão toda ali, às vezes relacionamentos que a mãe tem, sabe? E pelo visto ali, o cara passou esse monte de complicação aí. Então você pega uma inclinação, de certa forma, ali para guerreiro, e ainda lidar com um ambiente hostil, duro, desde a infância, isso acaba desenvolvendo certas características mentais, certos traços comportamentais, né? Então, provavelmente, ele era um cara que tinha seus momentos de explosão. Ele devia estar sempre explodindo de certa forma, e tinha que controlar isso, né? Enfim, alguma hora eu vou falar um pouco mais dessa questão comportamental, passado, como é que o nosso passado e nossas características físicas estão intimamente ligados. O cérebro arruma um jeito de alocar energia numa performance que bate. Ele te adapta, né? Então, crescer num ambiente muito hostil, uma infância muito dura e ainda com certas características, podem te tornar um cara com um certo comportamento no futuro. Pelo menos uma boa inclinação para isso, né? Então, parte é a nossa condição natural, nossa genética, a herança que a gente herda, parte é o ambiente que a gente se desenvolve. Isso envolve clima, geografia, demografia e por aí vai, né? Mas, no geral, genética e ambiente. Isso forma o ser humano. Esse garoto aqui poderia ter crescido em outro ambiente. Talvez ele tivesse o mesmo formato de crânio. Talvez alterasse um pouquinho, dependendo do clima, da geografia, né? Até o tipo de performance que ele vai fazendo ao longo da vida. O crânio, ele pode se alterar, né? Ao longo da nossa vida, principalmente nos primeiros anos de vida, né? Mas no caso aqui, ele cresceu em um ambiente muito hostil, com certas configurações que mesclam guerreiro e intelectual. Então, em parte, ele devia ser uma criança mental, mas em parte também muito ativa, reativa, né? Então, o crânio híbrido, ele costuma ter um corpo de velocista, que eu chamo. Ó, a nuca sempre é média. Você nunca vê um híbrido de nuca curta ou nuca extremamente alongada.
né? Geralmente é assim, nunca não, perdão. Você vê, só que é muito raro. Então, o, o crânio híbrido, o guerreiro filosófico, ele costuma ter um topo de cabeça mais elevado, a nuca é média, a testa costuma ser média também, às vezes é um pouco mais longa ou mais curta, mas arredondada, quadrada em rampa ou quebrada, né? Guerreiro filosófico não tem testa muito quadrada e reta, né? E já é outra configuração. Então, nuca média, corpo de velocista. O corpo no centro consegue acumular massa, as pontas são finas ou médias. O corpo ele é mais configurado para velocidade e mobilidade. Ele tem uma certa força, uma certa resistência, mas as principais características são velocidade e mobilidade. É por isso que você vai perceber que todo rapper ou dançarino de break, todo não, mas muitos, a maioria esmagadora, tem um corpo nesse estilo aqui. Skatista, parkour, surfista, jogador de futebol, né? Vôlei. Você vai perceber que tem corpos, na maioria das vezes, nesse estilo aqui, sabe? Não é o cara mais forte, não é o cara mais magro. Ele tem um meio termo ali. Consegue ganhar massa, mas também consegue perder massa. Tem pessoas que perdem massa com facilidade. Tem pessoas que ganham massa com facilidade, né? Então, geralmente, quem perde massa com facilidade tem dificuldade de ganhar massa, né? E vice-versa. A nuca só é um traço que demonstra essa configuração, ou seja, nuca média está muito presente em pessoas com corpo de velocista, assim como nuca longa, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Olha aqui, eu gosto de mostrar esse tipo de exemplo. Isso aqui é um maratonista de nuca longa. Ó, osso occipital muito puxado para trás. O osso occipital é o que eu chamo de nuca, tá? Quando eu falo nuca, eu não estou falando dessa parte aqui de baixo. Eu estou falando daqui, dessa parte de cima, né? Olha só o occipital desse maluco aqui. A nuca, ela não esconde realmente o volume, né? Ela pode mascarar um pouquinho, mas a diferença entre uma nuca curta e uma nuca longa é visível naturalmente, né? A nuca média ela é um pouco mais sutil, mas mesmo assim dá para perceber tranquilo. Então, pessoas de nuca longa, mais facilidade para perder massa, mais dificuldade para ganhar massa. Pessoas de nuca curta, mais facilidade para ganhar massa, acumular, né? E menos facilidade para perder massa. Então, a gente consegue perceber essas diferenças no corpo dos atletas, tá vendo? Ó, a diferença de performance desse maratonista para um velocista, para um homem de carga, tá vendo? É diferente, né? O que eles fazem, ó, nuca média, jogador de futebol, né? Ó, nuca curta, o Arnold Schwarzenegger, ó, olha a nuca como é reduzida. E se você olhar fotos atuais dele agora, mais idoso, você vai ver, a nuca dele é curtíssima. Ó, a nuca média nos velocistas. Olha esse maratonista aqui, um grande maratonista, muito conhecido, né? Todos eles, geralmente, a maioria esmagadora tem uma nuca mais alongada, tá vendo? Os quenianos, etíopes, eu gosto de citá-los porque são extremos, tá vendo? São pessoas que têm uma performance diferenciada, eles realmente se distanciam muito da maioria. A gente tem essas imagens aqui, ó. O ectomorfo, mesomorfo, endomorfo. Isso aqui é só mais um tipo de análise que eu posso utilizar para mostrar para você que essa parte de análise física tem várias por aí, né? Uma delas, e muito conhecida, é essa daqui. Então, perfis de corpos diferentes, né? Dividido em 3 aí, pelo menos. Tem variações, né? Na análise craniana que eu trago, tem mais variações, né? Mas todas elas partem dessas 3 aqui. Ainda não estou entrando nesse assunto. Mas pessoas mais magras, tá vendo? Ó? Pessoas de porte médio, que seria o corpo de velocista que eu falo, e pessoas mais com mais configuração para acumular massa. Então, voltando aqui ao XXX, a gente tem uma nuca média, corpo de velocista, igual ao perfil do meio aqui, o mesomorfo, né? Igual ao corpo dos velocistas. Varia, tá vendo? Olha a canela do Usain Bolt, ó, para a canela desse cara aqui, ó, tá vendo?
né? Então varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm a canela média, tem pessoas que têm a canela fina. Dificilmente a canela é muito grossa, entendeu? No corpo de velocista, ele geralmente tem traços médios ali, né? Então olha esses caras aqui, né? Então vamos lá. Ah, pulando agora para o topo de cabeça, a gente vai falar um pouquinho sobre esse traço. Observe, como eu falei, vários artistas eles têm um topo de cabeça mais elevado, né? Isso é muito comum. Você vai ver que desde a infância, ó, o rostinho pequeno, o topo da cabeça é elevado, né? Provavelmente ele sempre foi uma criança muito mental, né? Muito perceptiva. Os sentidos mais aguçados provavelmente estão nessa região aqui, ó. Visão, audição e olfato. Muito comum os híbridos serem mais aguçados nessa região, né? Por serem em parte muito mental, em parte físico, instintivo, sensorial, né? Então é como se o cérebro tivesse uma eficiência maior para processar o ambiente ao redor, as pessoas, o que está acontecendo, né? Então, esse garoto, ele não só deve ter passado por coisas muito traumáticas, mas toda criança, ela tem seu jeito de perceber as coisas, sabe? Algumas se parecem, outras não se parecem no jeito de perceber, pensar. Mas as crianças, elas são muito perceptivas, principalmente depois de certa idade, 5, 6 anos ali, cara, percebe tudo, absorve tudo, é muito rápido, sabe? Então, o que ele já deve ter visto, presenciado ali, né, sentido, porque a criança geralmente não sabe o que está sentindo, né, ela tem ali o seu jeito de perceber. Coisas muito chocantes podem traumatizar realmente uma criança e aquilo ficar cravado para o resto da vida, né? As associações que a gente cria ali na idade de 5, 6, 7 até 10 anos são muito fortes para a nossa vida, realmente criam marcas. Então, ele provavelmente passou por um ambiente que teve que aprender a processar o que via, o que passava, né? E no futuro ele expressou isso para o mundo. Se você observar as músicas, o jeito dele cantar, o que ele traz de mensagem, está muito conectado com o que ele já passou, né? Com o que ele consegue processar de mundo, né? Então, existe uma realidade onde esse cara foi criado, as coisas que ele passou, existe uma realidade que poderia ser o extremo oposto do que ele passou, né? Se a gente pudesse observar essas duas realidades, a gente veria talvez o mesmo perfil de crânio, cor de pele, né? Mas comportamentos diferentes. Ou seja, a carcaça já tem uma configuração, corpo e cérebro já tem uma predisposição para esse lado mais guerreiro, caçador, instintivo, sobrevivente. Parte também tem esse lado criativo, filosófico, espiritual. O topo da cabeça é elevado. Muito presente em líderes, comunicadores, artistas, filósofos, né, escritores, líderes religiosos, né? Pega o arquiteto, um artista, né? O arquiteto é um artista meio que trabalha ali com coisas estruturais. Então, o engenheiro já é muito técnico, estrutural. O arquiteto é um artista barra engenheiro, vamos dizer assim. Por isso que arquiteto e engenheiro está sempre perto, né? Você olha para comunicadores tipo Galvão Bueno, por exemplo, Silvio Santos. Você pega qualquer comunicador muito grande, geralmente, a maioria esmagadora vai ter essa característica, ó. Olha o tamanho do rosto em relação à parte de cima do crânio. Isso quando era pequeno, já era aguçado. Aí quando cresce, o viscerocrânio cresce um pouco mais. Então essa região tem um equilíbrio com a região de cima, né? A distribuição de massa. Tem pessoas que elas têm o crânio menor na parte de cima, né? Já tem outras que elas têm o crânio um pouco maior. Tem pessoas que têm um crânio muito maior na parte de cima. É igual eu mostrei ali o Papa Leão, por exemplo, né? O Leão XIV. Fiz uma análise dele aqui no canal, mas eu falo um pouco dessa característica também, né? Então, mais massa na parte de cima do crânio, mais frequência mental. Literalmente, aquele nerd que a gente zoava na escola, que a gente via ser zoado, era cabeçudo na parte de cima, né? Volumoso, aquele maluco ali, provavelmente era muito mental, né? Muita gente inteligente. Você olha pra pessoa assim, cara, muito inteligente. Geralmente tem o crânio mais volumoso na parte de cima. A nossa condição humana, a nossa estratégia biológica
ela precisa dividir, variar, ser diversificada. Então, existem pessoas que são mais para guerreiro, para caça, puxar recurso. Existem pessoas que são boas para cuidar de coisas técnicas, estrutura, né? Ferramentas, logística, ciência, tecnologia. Existem pessoas que são melhores, elas têm mais inclinação para lidar com seres humanos. Criatividade, filosofia, espiritualidade, gestão humana. Transitam muito no campo das ideias, tá vendo? Né? São mais mentais nessa parte de compreender ciências variáveis. Desde espiritualidade até filosofia, até soluções de problemas, empreender, liderar, tá vendo? É um lado que ele é um pouco mais humano da sociedade, assim. Nem a ciência consegue ser 100% precisa nesse campo. A ciência é excelente para entender o corpo humano, né? A estrutura ali, da linha dos olhos e orelha, ó. Vamos pegar aqui uma imagem, da linha dos olhos e orelha para baixo, máquina. A ciência é excelente para entender o corpo. A ciência, quando se fala de mente, ela já, em parte, tem muito conhecimento, já descobriu muita coisa. Em parte, também tem muita coisa para entender. Quando se fala do lado espiritual do ser humano, a ciência está engatinhando. Ela ainda é um bebê engatinhando, né? Tem estudos, tem coisas que estão surgindo agora que começam a conectar com esse lado espiritual do ser humano. Somos seres espirituais por trás de um cérebro que controla um corpo, né? Então, a nossa essência, nosso código-fonte é espiritual. O nosso cérebro é a IA, que trabalha a nosso serviço 24 horas. Uma IA ancestral. E o nosso corpo é um veículo que a gente utiliza para tocar e sentir o mundo, né? Então, essas são as 3 camadas do ser humano. A parte espiritual, a ciência está engatinhando. A parte mental sabe muita coisa, mas ainda tem muita coisa para descobrir. A parte física, a ciência já é de ponta, né? Então, por isso que a gente já está substituindo partes do corpo, já consegue fazer um monte de coisa facilmente sem alterar a pessoa. Agora, quando se fala de cérebro, ainda tem um monte de coisa complicada, né? Você perde um braço e você continua vivendo. Você perde uma parte do cérebro, opa, talvez você não consiga viver da mesma maneira mais. Depende de que parte você perdeu, né? A parte espiritual, aquilo ali já é algo que matéria não consegue acessar. A ciência não consegue estudar necessariamente como ela consegue estudar a composição de uma pedra, né? Ou o sangue de uma pessoa, a genética, enfim, né? Então, são camadas mais complexas. Então, de baixo para cima, estudar a parte física é mais fácil, a parte mental é mais complicada, a parte espiritual é muito individual, é muito dentro do ser humano. E pessoas que têm uma inclinação maior para criatividade, filosofia e espiritualidade, ou seja, têm topo de cabeça elevado, costumam ter uma capacidade maior para lidar com a espiritualidade. De certa forma, elas têm uma capacidade mais ativa ali, seja para aprender, né, estudar, praticar, seja também para criticar, se opor, né? Pega aí um religioso e um ateu. Ambos têm energia mental para estudar o assunto. Tem gente que não liga para esse tipo de assunto. Já tem gente que liga ao ponto de estudar profundamente e criticar, né? Então, o ateu, ele é talvez um pouco mais científico nesse lado espiritual, né? Já o, o religioso, ele é um pouco mais praticante, né? Olha só, um é técnico, o outro é prático, né? Então, se você for observar, o ser humano, ele, independente do que ele esteja fazendo, ele sempre está trabalhando dentro de suas inclinações naturais, né? Dentro do que ele já está predisposto a fazer. Os nossos antepassados, eles emitem uma carta para a gente, uma linguagem através da nossa genética. Ou você acha que todos os seus pensamentos são exatamente você que construiu? Será que não existem inclinações nesse tipo de corpo e cérebro que você controla, né? Será que você veio de genéticas que já derramaram muito sangue, né? Será que você veio de genéticas que eram muito de pensadores ou pessoas mais técnicas? Ou será que você tem a mescla disso? No Brasil, provavelmente, geralmente a gente tem a mescla dessas características, né? A mistura ali de europeu com africano, com indígena e por aí vai, né? O Brasil, ele é mais miscigenado. Então,
a nossa genética, ela traz dados dos nossos antepassados, né? Uma parte é a nossa inclinação natural. Tem pessoas que são boas para correr, tem pessoas que são boas para força bruta, levantamento de peso, tem pessoas que têm um corpo que ele é mais resistente ali, né? Tem pessoas que são ótimas para natação, por exemplo, escalada e por aí vai, né? Já tem outras que não são. Também mentalmente tem pessoas que são melhores para lógica, tem pessoas que elas são mais criativas, né? O cara criativo e o cara extremamente lógico, eles praticamente são opostos, né? Porque o cara muito lógico, ele é mais técnico, ele vai mais em detalhes, né? O criativo, ele é mais solto, sabe? Então, o caso aqui do nosso querido XXX, ele tem aí um lado guerreiro caçador. Até os olhos dele se desenvolveram um pouco mais para isso. Sabe-se lá se ele não tem genética de guerreiro e o ambiente ainda ajudou a reforçar isso, né? Mas o que eu vejo é que ele tem olhos de pastor, olhos de pessoas passivo-agressivas. A configuração já veio assim, mas o ambiente provavelmente o fez construir um comportamento mais puxado para esse ambiente predatório, de sobrevivente, né? Então a gente consegue ver nos olhos dele desde a infância esses traços, tá vendo? Existe o olhar de uma criança ali, mas também existe dor, né? Eu já passei por vários ambientes, né? Desde a minha infância já lidei. Eu tenho uma família que é muito simples e eu tenho uma outra família que já foi muito rica, né? Então eu já transitei em ambientes diferentes, desde extrema pobreza, se chegar na casa da pessoa e ela não ter lugar para cagar, né? E você ir num lugar aonde a pessoa tem 20 empregados, sabe? É tipo, é totalmente diferente os ambientes, né? Então, as crianças que crescem em ambientes mais simples, né? Às vezes com um pai que bebe muito, ou uma mãe ali com certos comportamentos, sabe? Geralmente essas crianças desenvolvem um certo ódio no olhar, um lado ali. Você vê nos olhos que existe uma certa sagacidade até, de tanto lidar, né? É desde ver a mãe fazendo certas coisas, ou o pai, até tomar tapa na cabeça, apanhar na rua. Eu conhecia um garoto que ele apanhava todo dia na rua, todo dia, né? Todo dia você via ele apanhando de alguém. Era desde adulto até moleque de rua mesmo, né? Que na minha época tinha muito molecada, assim. A gente saía para jogar bola, a gente batia pique no mato, era moita de capim alto, assim, tinha boi, a gente catava égua em pasto para andar, sabe? Então, eu tinha esse meu lado mais simples, essa família mais simples. E essa outra família que sempre foi muito mais localizada, teve mais influência, conexões com pessoas de muito poder. Então, sempre pude transitar nesses extremos. E eu sempre observei as pessoas desde pequeno, então eu via os filhos das pessoas mais ricas e o comportamento delas, como elas não eram tão duras fisicamente, né? Elas se impressionavam porque eu escalava uma árvore, né? Porque eu subia a árvore facilmente, assim, com 13 anos de idade, eu fui lutar jiu-jitsu com um cara de 30 anos. Tipo, eu praticamente dominei o cara, né? E eles ficavam impressionados, mas na minha rua isso era normal, sabe? Na minha rua, trocar soco era normal. Bater pelada no campo, com raio caindo, debaixo de chuva forte, era normal. A gente não podia ver um barranco cavucado que a gente pulava o barranco. A gente ia lá pular na terra, sabe? A gente batia pique no bairro inteiro. Era assim, outra época, totalmente diferente do que as crianças têm contato hoje. E eu pude ter contato com esses extremos, pessoas muito ricas, pessoas muito pobres, né? E as pessoas mais pobres, elas geralmente, esses ambientes são de pessoas mais simples, né? Com pouco acesso, educação, às vezes os pais são muito doidos, os pais usam droga, a criança cresce num ambiente totalmente caótico, com música muito louca, de frequência muito baixa, geralmente desenvolvem certos tipos de olhar, né? Então, depois de adulto também eu pude observar isso muito. Eu já fui em favelas do Rio, já fui em ambiente cascudo, já fui em Cracolândia, já vi moleque de 9, 10 anos vendendo crack, heroína, cocaína, sabe? E cara, tem criança ali que você olha, sabe? Moleque de 9 anos, você olha assim, caraca, meu irmão,
Como é que esse moleque tem esse comportamento? Como ele pode estar aí fazendo isso aí, entendeu? Então, tem ambientes que a maioria da sociedade nunca vai olhar, nunca vai perceber, ficar pensando sobre isso. As pessoas não querem saber sobre gente pobre, gente quebrada, arrebentada, com passado ferrado. A sociedade, ela exclui essas pessoas, mas exalta quando essas pessoas conseguem ter uma voz. Então, esse rapaz aqui, provavelmente, ele veio de um ambiente muito ruim, conseguiu meio que usar o que ele aprendeu, pôde perceber, entender sobre o ser humano, né? Passou por isso tudo, construiu sua arte, trabalhou, mas os olhos não mentem, né? Pessoas que passaram por muita dor, sofrimento, desconforto, né? Esse tipo de olhar aqui passa isso, né? Dor. Pessoas que vivem em constante sofrimento, elas costumam estar no modo mais sagaz na maioria das vezes, né? É como se você nascesse com um olhar passivo-agressivo de pastor, igual os olhos dele, ó, bola média, médios cerrados, né? São levemente afastados. Então é como se parte de você fosse de pastor. Você é passivo-agressivo, mas o ambiente te forjou a ser mais duro, mais hostil, sagaz, né? Então, provavelmente havia muito disso nele, né? Então, olha só, como esse olhar aqui é diferente do olhar de muitas crianças que você pode observar por aí, ó. Tá vendo? Parado, parece que ele acabou de chorar, entendeu? Algumas pessoas podem pensar, talvez seja um pouco de cílio que ele tenha, né? Não, mas observe bem. Até use Photoshop, arranque os cílios aí para você ver. Vai perceber que existe algo no olhar. E aqui tá uma foto dele, de infância, e o filho dele. Olha que interessante, a gente recebe traços dos nossos antepassados, né? Então, traços físicos, traços genéticos, né? Muitas vezes até inclinações comportamentais. Então, um pouco desse olhar passou para o filho, ó, tá vendo? Né? Só que, olha aqui, como o olhar da criança, né, do filho dele e o olhar dele é diferente. O que esse moleque deve ter escutado no ventre, né, antes mesmo de nascer, ele deve ter ouvido coisas, a mãe deve ter liberado vários tipos né, de hormônios ali, né, momentos de estresse, de pressão, de desconforto, coisas que talvez uma vida conturbada traga desde o ventre para a criança. A criança cresce, mesmo o bebê, depois vai crescendo 5, 6, 7 anos, 10 anos, 12. Né? Imagina as coisas que ele já não viu ou ouviu, tanto de forma consciente quanto de forma inconsciente. Né? Então, os olhos dessa criança é diferente dos olhos dessa criança. Né? Por mais que a idade seja um pouco diferente ali, se você for observando com o tempo, acho que tem outras fotos dele maiorzinho, eu tinha visto também. E você vê que ele tem um pouco desse olhar do pai, mas você vê que é uma criança que mentalmente talvez já esteja mais segura. Essa é a questão das crianças. As crianças, elas só desenvolvem criatividade, elas desenvolvem performances que as permite explorar quando elas estão num ambiente mais seguro, né? Tipo o gato. Pega o gato. Se você mudar de casa, por exemplo, não sei se você já fez alguma mudança, mas você pega um gato e põe ele dentro de um apartamento novo. Ele não vai se comportar normalmente, não. Ele vai começar inicialmente pô, que lugar é esse? Às vezes vai pelos cantos, ele vai observando para ver se não é hostil, se não tem perigo ali. Daqui a pouco, 2, 3 dias depois, você vai ver que aquele gato tá normal, sabe? Ele já tá transitando naquela casa ali porque ele já reconhece o ambiente. Ali ele começa a pular no sofá, ele sobe na mesa, ele faz, né, o que ele talvez fazia antes. Mas ele só se permitiu ser criativo, se expor, né, brincar, correr livremente pela casa depois que ele fez o reconhecimento do terreno. Né? Então a nossa mente ela é exatamente assim. Nosso cérebro ele se desenvolve dessa maneira. A gente começa a ser mais criativo, mais solto, explorador quando o ambiente é seguro. Quando você olha aquelas crianças assim, um pouco meio num olho nos olhos, não é que criança também não é muito de olhar nos olhos, mas ela tenta evitar o olhar, ela tenta evitar te contrariar, né? Tem um comportamento mais ali quietinha num canto, sabe? Tem dificuldade de se expressar às vezes. Muitas vezes são ambientes hostis, né?
Ambientes, como eu te disse, eu cresci em ambiente simples e ambiente também com muita abundância. E, pô, tem moleque que era amigo meu, da parte mais simples da família ali, na minha rua, que, cara, você ia na casa do maluco, parecia uma aldeia, né? E tinha rato, passava perto de você, esgoto passando do lado, entendeu? Você ia ver a família, a vida ali, o povo não conversava, eles gritavam um com o outro, viviam brigando, né? Tinha caso de parente que matou parente ali, sabe assim? Loucura, cara, é coisa que às vezes a gente não imagina que existe na sociedade, né? Mas tem crianças que veem isso, elas passam por isso, e são muitas, tá? Então, muitas vezes você vê isso no olhar. Usuários de crack na rua, você consegue ver muito isso também, tá? São pessoas que estão ali sobre uma condição, né? Algo as levou a estarem ali. Geralmente um usuário de crack, ele tem uma história para te contar. Geralmente ele tem um passado ali, entendeu? Alguma coisa que ele passou, que ele sofreu. Você vai puxando a raiz, você vê problema de infância, geralmente, né? Então, aqui tem os olhos de uma criança que talvez estava em um ambiente mais pesado, e aqui tem os olhos de uma criança que está num ambiente mais leve, né? Ah, olha que interessante. Ah, ele é um rapaz com os olhos de um jovem mais problemático, né? E aqui nós temos também a namorada dele, né? Eu não sei muito bem o nome das pessoas, cara. Eu não sou bom com nomes, não, tá? Ah, mas procura aí a namorada do XXXTentacion. Talvez eu lembre aqui já já. Mas olha só como o olhar dela e o olhar dele são de jovens que não parecem ser muito de boa, né? Isso daqui é o que eles chamam de olhos de Sampaku, né? Aquele olhar que em japonês significa três brancos. Ó, você tem a parte branca aqui que aparece, aparece aqui embaixo e aparece aqui do lado. Ó, ele não tem, tá vendo? Os olhos dele naturalmente não apresentam essa característica. Ó, tá vendo? Mas os dela sim. Olha lá, ó. Normal, os olhos dela demonstram a parte branca, né? Então, na cultura japonesa ali, eles costumam dizer que é para quem tem mais inclinação ao caos. Falando de forma bem resumida, quem tem mais inclinação ao caos. Então, ó, rapaz problemático com uma menina com mais inclinação ao caos, né? E tem marcas aqui que eu nem vou falar assim, tipo, é nos dois, sabe? É coisas que geralmente eu não fico falando muito abertamente na rede social. Às vezes dou um pitaco, solto um post ali que mostra a característica, mas nunca falo exatamente o que é. Mas aqui, de forma instintiva, né, usando aí o seu lado instintivo, animal, só de olhar para esses dois olhares aqui, o que que você acha? Você acha que são pessoas que estão de bem mentalmente? Existe ali uma certa paz interior? Ou será que elas têm, parece que um perfil ali um pouco mais problemático, um jovem. O jovem geralmente tem seus problemas, seus dilemas. Tem alguns jovens que são mais problemáticos, tem alguns que são menos. Geralmente está ligado ao passado deles, né? Então, uma parte é a condição natural que eles já recebem, a outra parte é o ambiente que se desenvolveram, né? Tudo isso se conecta e forma a gente ali no presente. Então, olhos de Sampaku. Para quem queria saber aí até, né, a galera me cobra um pouco ali, mas, cara, tem muitas análises por aí em torno que elas se conectam com o que eu trago. A análise craniana é bem simples, prática, né, também é muito filosófica, a gente consegue trocar ideias sobre facilmente com qualquer perfil de pessoa, né? Mas os olhos de Sampaku é da cultura japonesa ali. Você tem ideia, né? Existe estudo de olhos, de face, de crânio em todo mundo, tá? Só que na maioria das vezes não são tão populares. Mas isso daqui é um exemplo, né? Para você observar. Olha os olhos do rapaz, né? Do XXX e olha os olhos desses dois rapazes aqui. Olha só esse olhar aqui, ó. Tá vendo? Existe alguma coisa ali, né? Eu costumo dizer que a análise dos olhos, ela tem três camadas. Ela é física, você consegue observar nos traços físicos ali. Ela é mental,
existe também o comportamento dos olhos da pessoa. E ela também é espiritual, que isso é mais pessoal. Existem pessoas que elas veem coisas nos olhos, existem pessoas que elas sentem, né? Existem pessoas que espiritualmente elas conseguem sentir algo, a frequência da pessoa ali vai muito de cada pessoa, né? No meu caso, eu costumo ver algumas coisas que não são visuais, é algo que dentro da minha mente aquilo aparece, né? Tá vendo? Como é que eu explico isso? Né? Como eu viro para uma pessoa e falo, ó, pronto, eu vou te ensinar a parte física, beleza, é fácil. Eu vou te ensinar também a analisar a parte mental, beleza, também é fácil. Fácil não, mas é mediano, né? Agora, a parte espiritual é muito individual, né? A gente tem aí estudos, a ciência hoje já mostra que existe gene médium, gene de pessoas que têm mais inclinação para a espiritualidade, né? Você já está começando a sair estudos mostrando essa conexão entre espiritual, mental e físico. É, então, cara, tem pessoas que veem monstros, vê bicho, tá? Vê gente morta. Tem pessoas que sentem ambientes. Tem pessoas que pelo cheiro, sabe? Tem pessoas que sentem a frequência das outras pessoas. Enfim, cara, quando se fala de ser humano, cada um herdou seus dons físicos, mentais e espirituais, né? Então, no meu caso aqui, quando eu olho para os olhos de um jovem que o traço físico, o traço comportamental já dá um alerta, espiritualmente também existe uma frequência que valida bastante, né? Então é muito pessoal. Então olha o olhar desses rapazes, olha o olhar do rapaz aqui, do XXX. A menina não tem esse olhar, né? Vamos dizer aí quase um olhar maligno, tá? Mas não é bem assim não, né? Existe aqui um olhar no XXX que de certa forma é vulnerável. É como se fosse uma pessoa que apanhou muito e que agora ela criou uma guarita, né? Uma fortaleza em torno de si. Então os olhos estão sempre no modo hostil, sabe? É como se ele estivesse atacando antes de ser atacado, né? Então são olhos mais rebeldes, olha lá. Quando sorri, está se protegendo. Fica extremamente cerrado, tá vendo? Bem escondido, né? Então mostrou os dentes, se pôs vulnerável. Os olhos se cerram mais. É como se você mostrasse uma vulnerabilidade e tentasse esconder outra, né? Então os olhos eles acabam trazendo muitas características sobre as pessoas, né? Continuando aqui, tá vendo? Ó, os olhos dos rapazes aqui problemáticos, né? Se eu não me engano, os dois são condenados à morte. Olha esses olhos aqui, ó. São olhos saudáveis, eles não têm muitas marcas. Provavelmente olhos de pessoas que cresceram em ambiente tranquilo. Tá vendo? Ó, rapazes com olhar saudável. Ó, olha que interessante. Você vê vitalidade nesse olhar, entendeu? Ó, ó, em pessoas com mais idade, tá vendo? Ó, existe vitalidade. Aqui você já começa a ver um pouco mais de dor. Olha só. Ó, olhar com dor. Tá vendo? Você sente. Tem pessoas que são um pouco mais espirituais que elas vão sentir algo além de ver só, né? Já tem outras que já vão perceber no traço físico. Ó, isso aqui é o olhar de alguém que se adaptou. Tá vendo? Ó, esses caras, tem tribos africanas que eles vivem sob certas condições que são duras, né? Sol, né? O ambiente em si, os tipos de animais, o tempo que ele sai para caçar, o tempo de exposição. Existe ali um estilo de vida que é mais duro, mas você ainda assim consegue ver vitalidade no olhar deles. Por mais que seja estranho, tem alguns que eles têm o olhar assim, né, é, com a coloração diferente, a parte branca está meio amarelada, às vezes meio vermelha. Mas ainda assim você vê o olhar de um ser humano que mentalmente ele está estabilizado, ele está presente. Essa é a questão. Olhar presente, né? É um tipo de olhar saudável, né? Olha esse olhar aqui, distante, né? Esses homens aqui derramaram sangue, são da tribo das gangues de El Salvador, né? Então são homens que eles precisam derramar sangue para sobreviver. Olha como o olhar já é diferente.
né? Existem marcas aqui, e muitas delas são espirituais, né? Então, eu consigo ver do meu jeito aqui, mas tem pessoas que vão ver ou sentir de outra maneira, né? Então, aqui alguns exemplos para você observar, né? Olha como o olhar, ele realmente é a janela da nossa alma. Os nossos olhos, eles expressam muito do que está passando dentro. Tanto muito do que nós já passamos, fica codificado ali, mas também muito do que a gente meio que está sentindo no momento, né? O nosso estado, né? Então tem pessoas que elas têm um olhar diferente, sabe? Quem tem um pouco mais aí de capacidade de perceber o olhar das pessoas, tem mais costume, né? Já deve ter percebido que as pessoas têm um olhar diferente, né? Na minha infância também, por transitar em ambiente hostil, eu conheci um cara que ele já matou pessoas por R$ 1, entendeu? Isso há uns 20 anos atrás, né? Ele já tinha tirado a vida de várias pessoas. E ele falava aquilo naturalmente. Aí teve um dia que ele falou que estava doidão, né? Cheio de substância ali. O maluco não pagou R$ 1 ele, né? Não devolveu. Devolveu, acho que foi R$ 4 para ele. Não deu R$ 1, ele sacou a arma e matou o cara, né? Então, isso foi o que ele me contou. Mas, lembrando dos olhos dele, né? Porque eu observava já os olhos das pessoas na época, não era tão técnico, mas eu observava e os olhos dele tinham essa característica, né? Uma certa frieza, uma certa distância. É como se os olhos não tivessem mais medo. Existe uma barreira que eles romperam, né? É como se fosse um lacre, ó. Pega a virgindade de uma menina. Não é só ali a parte física, né? No órgão genital. Não é o lacre em si, mas é o lacre mental. É o seu corpo ser penetrado pela primeira vez, né? Existe algo que muda no corpo e depois as coisas vão mudando ali no fisiológico, enfim. Mas mentalmente existe uma menina antes e depois, né, de perder a virgindade. Existe uma pessoa antes e depois de matar, né? Depois que você mata, tira a vida, é como se a sua mente desbloqueasse algumas outras camadas, algumas possibilidades. Por exemplo, agora você passa a não ter mais tanto medo do ser humano, porque você já abateu um ser humano, né? Então a mente de um assassino, de uma pessoa que já tirou vida, seja para o bem, seja para o mal, desde um policial até um psicopata, a mente dessas pessoas que já tiraram vidas, ela já removeu um certo lacre, meio que perdeu a virgindade para isso, tá entendendo? Então, se tiver que tirar a vida de novo, já é mais fácil. Entendeu? Então, até o jeito de olhar para as pessoas, se você for um pouco mais perceptivo, você percebe. Não tem medo, entendeu? Então, é tipo um cara baixinho, você olha pro cara baixinho assim, ele passa perto de um grandão, mas ele sabe, existe ali algo nele que ele não tem medo do grandão, entendeu? Ele sabe que existem maneiras de abater aquele grandão ali. A mente dele já funciona para isso, já perdeu a virgindade para isso, né? Agora, quem nunca derramou sangue não tem esse tipo de sagacidade, sabe? Então, isso aí também eu pude observar com muito tempo de estudo, né? Já conversei com presidiários, com pessoas assim. Cara, gente, outro mundo. Alguma hora eu trago algumas conversas aí. Provavelmente vai ser mais privado. Mas a gente pode observar as diferenças no olhar, né? Então, um jovem que cresceu num ambiente extremamente hostil, né? Problemático, provavelmente inclinação para drogas fortes, para interagir com pessoas assim. Quando você chega a fazer tatu na cara, existe algo muito forte ali. Ó, raspar a cabeça, por exemplo. Quando você raspa a cabeça, você praticamente está meio que demonstrando que você não quer mexer tanto com o seu cabelo. Às vezes não quer expressar nada, às vezes você é calvo, então não pode nem expressar com o cabelo. Então quando você raspa a cabeça já é um dado sobre a pessoa. Às vezes é militar e por aí vai, né? Quando a pessoa é muito social, muito de ir em shopping, de comprar coisas, roupas e por aí vai, né? Ali ela já está demonstrando um outro comportamento. Às vezes ela cuida muito do cabelo, né? Muito da sua estética. E tem pessoas que elas querem
quebrar essa coisa social, esses padrões, e tocar o foda-se mesmo, entendeu? É o cara que pinta a cara. Quem coloca tatu na cara tá dizendo foda-se pra sociedade. Geralmente, tá? Geralmente. Ou a pessoa está dizendo ou ela estava em um momento foda-se, entendeu? Porque ali o rosto, cara, é como você pensar, a coisa mais humilhante é alguém dar um tapa na sua cara. Se alguém dá um tapa no seu ombro, no seu peito, na sua perna, é uma coisa. Se dá um tapa na sua cara, tá mexendo diretamente com o seu ego. Porque o nosso rosto, ele é o logo do nosso crânio, e o nosso crânio é o logo do nosso corpo, né? Então, é como se o crânio ele fosse o logo e o rosto fosse o símbolo, né? Então, aquele ícone, sabe, a Louis Vuitton, a Apple, você não tem esses símbolos? Então, o rosto ele é como se fosse o ícone da nossa marca pessoal. Se você chega a rabiscar seu rosto, jogar tatu ali, é porque você está querendo dizer algo, mesmo que de forma inconsciente, né? Então, quando a pessoa chega a tatuar o rosto, é porque realmente existem questões internas muito fortes, né? Uma coisa é fazer tatu lá no pé, outra coisa é fazer tatu lá perto da sua espiritualidade, lá no seu crânio. Pergunta para a maioria das pessoas, você tatuaria seu rosto? Provavelmente não, né? Ainda mais nos tempos de hoje, assim. Você vê que tatu já é um negócio que está começando a ser um pouco mais criticado. Não é criticado, acho que a sociedade está começando a nivelar. Sempre tem seus intensos, muita gente faz, depois estabiliza, né? Igual o shortinho da Playboy, né? Eu sou da época das meninas vestirem shortinho da Playboy. E, e foi moda da época. Hoje você não vê ninguém usando o shortinho da Playboy, entendeu? Mas da mesma forma a gente tá numa época onde tatu é moda. Só que vai chegar uma hora também que isso vai estabilizar. Não vai ser moda para a maioria, né? Acredito que não. Eu posso estar errado. Mas o ápice de tatuar o corpo é quando você tatua a sua cara. Não é nem o seu crânio na parte de cima, é a sua cara. Quando você marca a sua cara com tatuagem, você está querendo dizer algo. Geralmente você está num modo mais rebelde, tocando foda-se, né? Então, até as tatus de uma pessoa dizem muito sobre ela, né? Tem pessoas que vão desenhar uma espada, tem pessoas que vão desenhar uma frase, né? Tem pessoas que vão desenhar um demônio, sei lá, né? Tem até história aí que eu tô vendo na internet, o povo comentando muito sobre tatu. Enfim. Mas no geral, um jovem rebelde, né, com a configuração de crânio de guerreiro filosófico, né, em parte físico, instintivo, sensorial, em parte criativo, filosófico, espiritual, né. O lado emocional se mescla com a lógica. Devia ter ali um lado que mescla esses dois. Ele não devia ser técnico demais. Talvez não fosse emocional, sensitivo demais também. Ele devia ter um lado duro, né? Mas é um artista. Então, como todo artista, ele cria algum tipo de frequência, ele consegue se conectar às pessoas de certa forma, né? Então, no caso dele aqui, ele usava o seu jeito de cantar. Mas é nítida a diferença de olhar desse cara, né, para esses caras aqui. Ó, tá vendo? Todos eles têm um olhar mais cerrado. Olha que interessante. Mas olha o olhar desse rapaz. Existe alguma coisa ali, tá vendo? Né? Então, a gente consegue perceber aqui no olhar desses rapazes também, né? Ah, então, observe isso aí cada vez mais. Bom, esse foi o vídeo do XXXTentacion. Acredito que seja assim que se pronuncia, né? Se você curte o canal, gosta, né? Não deixa de compartilhar esse vídeo com alguém, curtir para ajudar também, né? Comentar aí o que você acha. Também, se você quiser entender um pouco mais a análise craniana, você pode baixar o guia do canal, mas também você pode solicitar uma análise no site, enquanto ainda está disponível. Vai chegar um momento que eu vou parar de fazer. Já estamos batendo aí mais de 200 pessoas que eu já analisei desse canal aqui. Agradeço a todos vocês que acreditaram, né? Quem assina a área de membros também, que tem um conteúdo que eu deixo ali um pouco mais exclusivo, que essa semana ainda está para sair alguns. Mas geralmente as pessoas que apoiam o canal aqui passam pelo processo principalmente da análise craniana, ficam muito surpresas. Eu te confesso que eu nunca tive uma rejeição, tá?
no canal desde quando eu abri, no dia 1/1 de 2024. Né? Todas as pessoas que eu já analisei bateu em mais de 80% os traços, os dados que eu trago sobre elas. Capacidade física, inclinação mental, né? O lado espiritual. Então, as pessoas chegam a ficar até bem surpresas, né? Então, a hora que você puder dar uma olhada lá no site, você vai observar as maneiras de solicitar essa análise. Uma delas é no quadro Analisando Inscritos, que eu vou soltar algumas análises aqui em breve, de pessoas que contrataram lá pelo site e que querem disponibilizar aqui no canal, eu analisando o perfil de crânio delas, né? Então, muita gente já pediu Analisando Inscritos, então agora eu estou abrindo também para facilitar e você também conseguir apoiar o canal. Um forte abraço aí, muito obrigado pelo apoio.